Olá pessoal, eu sou o professor André e a aula de hoje é sobre o número de mols. Bom, esse assunto, sempre traz aí muita preocupação para os alunos, porque sempre falam que é muito complicado, mas a ideia aqui é tentar facilitar algo que não foram nós que criamos, os professores, né? Foram cientistas que descobriram essa unidade e a gente vem aqui para facilitar a compreensão dessa nova unidade, que traz tanta preocupação para os alunos e que é muito cobrado aí nos vestibulares. A aula de hoje, é o início do conceito de número de mols, na verdade virá umas 3, 4 aulas à frente que vai finalizar profundamente aí todo o conceito de mol e até de estequiometria, que é um dos conceitos que mais caem aí nas provas dos vestibulares. Mas para isso, para poder fazer essa introdução, toda essa estrutura teórica para a compreensão melhor do número de mols, nós precisamos entender primeiro uma unidade básica, para o cálculo das massas dos átomos e das moléculas, que é o que nós vamos começar agora. Vamos lá. Então vamos lá. Como qualquer unidade, ela precisa de um padrão. Todos os dias nós trabalhamos com unidades. Exemplo, uma dona de casa, quando ela pega uma receita para fazer uma comida, ela precisa ter unidades próprias para a culinária. Por exemplo, xícara. Vou pegar uma xícara de leite, uma colher de chá, uma pitada, Ou seja, várias unidades são próprias para o meio da culinária. Já o pedreiro, por exemplo, o engenheiro, ele já vai utilizar outros tipos de medidas. Ele vai chegar e vai utilizar a tonelada, eu quero 1 metro de areia, sacos de cimento. Ou seja, cada área do conhecimento possui uma medida específica para aquela área, várias medidas, na verdade. Na química não é diferente, na matemática, na física não é diferente. Bom, os químicos encontraram problemas para medir as massas dos átomos, E os átomos, são extremamente pequenos. E menores ainda do que os átomos são as partículas que formam os átomos, que são os prótons e os nêutrons e os elétrons. Então, como medir estas massas se elas são tão pequenas? Para isso, teve que se criar uma nova unidade que ainda não é o mol, ou seja, é uma estrutura, uma teoria que vem por baixo para o conceito de mol. Então você tem uma nova unidade criada que é chamada unidade de massa atômica, que é conhecida com essa letrinha U. O que eles fizeram? Eles pegaram o átomo de carbono 12, que era famoso lá na época, a química orgânica estava iniciando, e aí o pessoal estava todo mundo muito afoito, com a química orgânica, com o átomo de carbono. Então pegaram o átomo de carbono como um padrão, assim como o quilo tem um padrão, Todas as unidades, pessoal, tem um padrão lá guardado, porque senão se perde, a origem. Então o padrão, no caso da unidade de massa atômica, foi o átomo de carbono. Pegaram o átomo de carbono e fatiaram o átomo de carbono 12, em 12 fatias, em 12 partes aqui, igual uma pizza. Pegaram uma dessas partes e chamaram de 1U. Então eles padronizaram. Esse aqui vai ser o padrão para sempre. Toda vez que eu quiser saber quanto que é uma unidade de massa atômica, basta eu pegar o átomo de carbono 12, porque tem o átomo de carbono 14 isótopos, e vai dividir em 12 partes, vai pegar uma fatia dessa e vai chamar de 1U. Ou seja, o próprio átomo de carbono 12, ele possui 12 U's, Não é 12 U's cravadinho, porque a gente vai ver nos próximos slides que existe uma variação aí nas casas decimais. Mas, enfim, então ele fatia isso em 12 partes e vai ver que cada fatiazinha corresponde a 1U. Então, um átomo de carbono, 1U é igual a 1/12avos
do átomo de carbono 12. Esse é o padrão. A gente começa aqui a criar uma nova unidade chamada unidade de massa atômica. E essa unidade, ela vai servir para calcular as massas dos átomos e das moléculas. Afinal de contas, tudo que nos rodeia, né, é formado por quê? Por átomos e por moléculas. Então você precisa calcular as massas dessas espécies, seja, né, átomos, íons, né, ou moléculas. Até partículas também. Então vamos seguir. A situação é que vocês estudam, no início da química, um conceito de número atômico, que é o número de prótons, número de nêutrons, ok? E o número de massa. O que é um número de massa? O número de massa é a soma dos prótons mais os nêutrons, que ele fica aqui em cima, ó. Esse é o número de massa. É a soma dos prótons, que é o número atômico, mais os nêutrons que ficam no meio, e o número de massa. Tá? Só que a gente, quando soma um número de massa, a gente soma números inteiros. Um próton mais um nêutron igual ao número de massa igual a 2, vamos colocar assim. Na prática, né, a massa do próton e a massa do nêutron, eles não são iguais. Por exemplo, 1 e 1 não são iguais. Um é levemente mais pesado do que o outro. Então, se você pega um átomo grande e sai somando todos esses prótons e todos esses nêutrons, eles não dão números exatos, eles dão números decimais, números quebrados. E esse valor é o que a gente chama de massa atômica, tá? É a massa mesmo do átomo, ok? Então, só que os elétrons também têm massa, só que a massa é muito pequena, né? Comparada a um próton e a um nêutron, então a gente não vai nem levar em consideração, mas no final das contas você também tem os elétrons ali sendo somados suas massas. Então você tem o número de massa e a massa atômica. O número de massa é a soma dos prótons mais os nêutrons, e a massa atômica é a soma também, só que agora das massas dos prótons e das massas dos nêutrons. E tudo isso que eu falei está escrito aqui, a parte da contribuição dos elétrons. Sendo assim, o que vai acontecer? Olha aqui, ó, o número de massa do berílio é 9. Mas quando soma de fato, né, o número atômico, que é o número de prótons, mais o número de nêutrons, que dá 9, que é o número inteiro, quando soma a massa mesmo deles, não dá 9 cravado, ó, dá 9,01 e esse número todo aqui. Tá? Que é aquela unidade de massa atômica lá das fatias. Isso aí são instrumentos mais sofisticados, que hoje em dia a tecnologia está bem avançada. Já no início do século passado já era possível já chegar a esses valores. Se vai para o flúor, o número de massa do flúor é 19, e a massa, né, atômica do flúor é 18,99. Perceba que o número de massa é muito próximo à massa atômica. Então, o que você vai fazer? Você não vai ficar trabalhando com a massa atômica com esses números decimais. Mesmo sabendo que não é um número exato, mas utilizando a regra de aproximação, você vai assumir o número de massa como, né, a massa atômica, devido à regra de aproximação. Então, você vai lá no número de massa do flúor 19 e já pode assumir direto que a massa atômica dele é 19. Por quê? Porque você sabe que a massa atômica dele não é 19 cravado, mas é um número muito próximo. E você vai fazer isso para todos os elementos na tabela periódica. Temos aqui o nióbio, o ródio, o iodo, tá vendo? 127, ó, o número de massa, mas olha aqui, ó, a massa atômica, 126,9. Tá? Então, pela regra de aproximação, 127. Com esses valores, né, do número de massa que a gente já vai utilizar mais à frente como a massa atômica, porque são números muito próximos, você consegue calcular, como eu já havia dito agora, pouco atrás, a massa de uma molécula. Por exemplo, molécula de água, H2O. Você vai lá pegar na tabela periódica o número de a massa atômica do hidrogênio, a massa atômica do oxigênio. Como são 2 hidrogênios, vai somar 2 hidrogênios, né? O hidrogênio, por exemplo, é 1.
são 2 hidrogênios, 2 U só de hidrogênio. A massa do oxigênio é 16, isso eu já estou fazendo aproximado. 2 mais 16, 18U. Então a massa da água, por exemplo, de uma molécula de água é 18U, né? Que é o conceito de massa molecular, que a gente não está estudando nessa aula, mas já estou introduzindo para você entender a importância de saber a massa atômica, ok? Então a massa atômica é a massa de um átomo expressa em unidade de massa atômica, né? Que é esse Uzinho aqui, que é essa unidade nova, ok? E que tem peso, tá, pessoal? É por isso que é massa, tem peso em quilograma, acredite se quiser. Lá, mais à frente, em outras aulas, a gente vai ver qual é o peso de um U, que é extremamente pequeno. Então, como eu já havia dito, a gente já vai fazer uma relação direta entre o número de massa e a massa atômica, tá vendo? Ó, já fazendo uma aproximação direta, ó, perceba, 19, 19U, 23, 23U, tá vendo? Já faz uma relação direta para as contas não ficarem complicadas, porque a ideia aqui é facilitar. Então, o que vai acontecer? Se eu digo que eu tenho o fluxo são 19 U's, quer dizer que ele tem 19 fatias daquela do carbono 12. Por isso que lá no início do slide, eu vou voltar aqui rapidinho. Ó, o primeiro slide tem uma balança. Olha aqui, ó. Essa balança aqui está mostrando que o átomo de sódio, tá vendo? Se eu botasse aqui na balança, sem nada, esse pratinho ia descer e aqui ia ficar vazio. Imagina se eu colocasse 23 fatias do átomo de carbono, que é esse aqui. Se eu pegasse 23 fatias de um U, ou seja, 1/12, né? 23 dividido por 12, né? Pegasse disso daqui e colocasse aqui, ó, 23 fatias de 1/12 do átomo de carbono 12, as 23 fatias aqui, ia se equilibrar, tá vendo? E aí você ia conseguir pesar o átomo de sódio, ou seja, ia dizer o seguinte, olha, o átomo de sódio, ele é 23 vezes, né, 1/12 do átomo de carbono 12. Ou seja, 2 átomos de carbono e uma fatia, vamos colocar assim, 2 átomos não, um átomo de carbono, né, e mais as 11 fatias, né, vamos colocar assim, desse pedacinho aqui, porque só o carbono são 12, né, mais 11, 23. Então você tem as 11 fatiazinhas aqui. Quase 2 átomos de carbono inteiro, né? Se fosse 24, dariam 2 átomos de carbono aqui. Ou seja, um átomo de sódio equivaleria a 2 átomos de carbono. Aproximadamente, se fosse 24, 2 átomos de carbono. Eu acho que vocês estão me entendendo. Vamos voltar lá para a nossa parte lá que eu dei aquela pulada monstrão, né? Então a gente vai utilizar a massa, o número de massa, tá? Como massa atômica já aproximada, mesmo sabendo que não é. Só que acontece que na natureza você tem isótopos. Por exemplo, vamos pegar o átomo de cloro. Não existe na natureza o cloro apenas 35, um átomo só de cloro. Existe o cloro 35 e o seu isótopo, que é o cloro 37. Só que a porcentagem na natureza são diferentes. Aqui, ó. 75% dos átomos de cloro encontrados na natureza é o cloro 35. E só 25% é o cloro 37. E agora, qual é a massa que a gente vai colocar lá na tabela periódica? Eu vou colocar 35U ou vou colocar 37U? Se eu tenho 2 isótopos e lá na tabela periódica só tem espaço para um cloro. Bom, para a gente resolver esse problema dos átomos que possuem isótopos, que são muitos, ou seja, aqueles átomos que têm mesmo número de prótons, mas diferentes, né, números de massa, então o que vai acontecer? Você tem que fazer uma média ponderada. Como que é feito isso? A abundância, né, a presença desse elemento na natureza vezes a sua massa, olha aqui, ó, 75 vezes 35, mais a abundância, ou seja, a presença do outro elemento vezes a sua massa, que é 25 vezes 37. E se tivesse mais isótopos, vocês iriam fazendo isso, dividido por 100. Como nesse caso só tem 2 isótopos, né, então vai ter apenas esses 2 produtos aqui, né, a soma desses 2 produtos, dividido por 100, porque 100 é a totalidade, né, é a soma dos pesos, que é 25 mais 75. E aí sai aqui, ó,
a massa atômica, a média da massa atômica, que é a que vai ser levada lá para a tabela periódica. Então, lá na tabela periódica, tá? A massa atômica que está presente lá, se existir isótopo, vai ser a média dos isótopos, já levando em consideração já aquela aproximação entre o número de massa e a massa atômica, tá? Já levando em consideração aquela aproximação. Então, é assim que é feito. Então, na tabela periódica, quando você olhar lá, a massa atômica sempre estará em U, que é a massa referente a um átomo. E com essa massa, a gente consegue calcular a massa de átomos, moléculas ou íons, sendo elas pequenas ou grandes, porque a gente consegue fazer isso. E uma vez sabendo quanto pesa em gramas ou em quilogramas esse Uzinho, basta eu multiplicar isso pela massa em gramas, que a gente consegue saber já uma massa mais próxima da nossa realidade, que é o que? É miligrama, grama, quilograma e assim sucessivamente. Então já é o precursor. Na próxima aula nós iremos estudar o conceito, né, que eu já dei uma adiantada aqui, sobre massa molecular, né, e massa molar, ou seja, aí já vai entrar aí o conceito de mol mesmo, propriamente dito, porque vai ter que ter as constantes de Avogadro para poder fazer uma conversão, né, saber esse pacote aí da constante de Avogadro para conseguir montar perfeitamente aí o conceito de mol e a gente conseguir fazer alguns exercícios bons aí, ter condições de fazer eu colocando laser aí perto do meu rosto, ou até no meu rosto, nem sei, né? Umas aulas boas aí. Valeu, pessoal, grande abraço a todos, não deixe de dar a sua curtida aí no vídeo, se você não for inscrito no canal, se inscreva aí, por favor, valeu? Grande abraço a todos, até a próxima.